Será que investir nesse fundo imobiliário é uma oportunidade ou é uma grande furada? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o TRBL11. Será que eu tenho ele na minha carteira? E quanto será que ele te paga se tu tivesse R$ 1.000 investidos nele ou 10 mil? Isso tudo e muito mais eu vou te mostrar nesse super resumo e no final eu te digo se eu tenho ele na minha carteira. Primeira coisa que tu precisa saber é que esse é o ticket novo dele, porque antigamente ele tinha um código que era SDIL11. E aí eles resolveram trocar de código, trocar de nome. Esse é um fundo imobiliário de logística e quando tu pensa em logística, a gente não está falando somente de vendas online, a gente está falando também de reposição de estoques de lojas físicas. Então logística é algo que é muito importante para qualquer setor que vende produtos. Olha, ele está falando aqui da estratégia, vamos ver aqui que fica mais fácil. Ele foca na estratégia de last mile. O que isso quer dizer? Uma tradução do inglês seria a última milha. Milha é uma unidade de medida de distância, lá que os americanos adoram ser todos diferentes nessa questão de medidas. Mas basicamente esse fundo imobiliário tem como estratégia ficar próximo das grandes capitais ali, ó. 100% dos imóveis que o fundo tem estão a menos de 30 quilômetros das respectivas capitais. Lendo dessa forma, parece que o fundo tem vários imóveis, mas a gente já vai ver que não é bem o caso. E ele também diz que é bem focado na qualidade dos imóveis, sendo imóveis de última geração, para não precisar de muitas reformas para melhorias ou para atender algumas especificações de alguns inquilinos novos. E aqui está mostrando o portfólio do fundo. Ele só tem 5 imóveis, estão distribuídos aqui, ó. Minas Gerais, que é o imóvel principal aqui, que é o Centro Logístico de Contagem. Tem 2 imóveis em São Paulo e tem 2 imóveis no Rio de Janeiro. E basicamente estão aqui os imóveis aqui, ó, esses dois aqui que eu pintei, que hoje correspondem mais ou menos a 32% de todas as receitas do fundo, são 2 imóveis que já estão vendidos. Então o fundo imobiliário agora em 2024 ele vai receber dinheiro dessa venda desses 2 centros logísticos e aí a gente vai ter que ver o que ele vai fazer com essa grana que vai entrar. Mas pelo que ele já mostrou aqui para vocês, os rendimentos devem aumentar. Aqui está mostrando as receitas por setor de atuação. A gente pode ver que o e-commerce e o setor de alimentação é basicamente a maior parte dos locatários. E os contratos, na verdade, são divididos em atípico, que é um contrato mais longo, que é mais difícil de quebrar ele, e o típico, que ele se rege pelas regras normais. Pode acontecer até repactuações no meio do contrato. E aqui está falando que em 2023, ali em novembro, teve um reajuste dos Correios, que é o locatário que está ocupando aquele imóvel lá de Contagem, que é o que traz a maior receita para o fundo imobiliário. E ele também traz essa figura aqui bastante interessante, que ele mostra, ó, que essa é a visão atual do fundo, e ele está mostrando aqui, ó, tem uma alavancagem de 30%, não é uma alavancagem tão pequena para o fundo imobiliário, o resultado é de mais ou menos 0,73 reais de rendimentos por cotas. Ele está dizendo aqui, ó, após a oferta, ou seja, após a venda daqueles 2 ativos lá do Rio de Janeiro, ele está dizendo que o resultado da cota vai aumentar para 0,84. Então, é basicamente um aumento de yield de mais ou menos 0,13% em relação à cotação de hoje. E eu só achei interessante porque eu pensei, bom, se ele vai vender 2 imóveis, ele vai ficar com a carteira mais concentrada ainda. Mas ele continua dizendo aqui que ele está com 5 ativos. Então eu não sei se foi um erro, um esquecimento na hora de fazer esse gráfico, ou ele já está considerando que ele vai usar esse valor para comprar 2 novos imóveis. Isso não ficou muito claro para mim. Mas o que está claro aqui é a intenção da administração pegar esse dinheiro que vai entrar da venda e diminuir a alavancagem, ou seja, pagar um pouco das suas dívidas e aumentar o resultado que vai ser pago para os cotistas. E aqui está mostrando o cronograma da dívida. A gente pode ver que agora em 2024 ele não tem muita coisa para pagar, mas tem muita parte dessa dívida que tem que ser paga ali em 2025. E pelo que foi mostrado na figura anterior, já está sendo sinalizado que uma parte desse valor que vai entrar em caixa vai ser usado para diminuir essa dívida. Então é uma dívida que está um pouquinho grande, mas já tem uma previsão dela ficar bem menor nos próximos anos. E quando a gente olha aqui a DRE, a gente pode ver que as despesas estão mais ou menos estáveis e as receitas também, e o resultado também não variou muito de maio até outubro. Se a gente olhar para essa figura aqui embaixo, dei até um zoom nela, a gente pode ver que mais ou menos ali em maio teve uma queda sim no resultado e aí depois o resultado se estabilizou nesse novo patamar. Foi mais ou menos aqui que parece que o fundo começou a ter algumas despesas financeiras em função de algumas dívidas que foram feitas para comprar alguns imóveis ou para se alavancar, para fazer algumas operações que o fundo imobiliário achou interessante fazer e por isso que teve essa queda grande de resultado de abril
para maio e nos meses subsequentes de 2023. E isso impactou, como vocês podem ver no gráfico aqui em cima, os rendimentos das cotas e também o número de cotistas. Talvez muitos cotistas viram o fundo imobiliário diminuir um pouco o rendimento e aí já vazaram no fundo imobiliário, sem considerar que talvez com uma venda agora desses ativos, os rendimentos podem voltar a aumentar. Antes de eu te falar o desempenho que esse fundo imobiliário tem tido ao longo do tempo, qual foi a rentabilidade dele, e te mostrar uma visão geral lá pelo Status Invest, eu queria te pedir, se está gostando do conteúdo, clica para se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, assim tu ajuda o canal a crescer e eu posso trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Até se quiser deixar alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Muito obrigado pela ajuda e vamos dar uma olhada lá no Status Invest e depois eu mostro o desempenho para vocês. A gente pode ver que em 2023 teve uma certa valorização na cota, o que faz com que hoje ele não seja mais negociado abaixo do seu valor patrimonial, que aconteceu já em outros momentos. E o último rendimento dele foi 0,72%, o que dá um yield mensal de mais ou menos 0,73%. E aqui vamos fazer umas continhas, o editor vai botar os resultados na tela. Se tu investisse R$1.000, tu ia comprar quantas cotas? Basicamente 10 cotas. 10 cotas, cada uma recebendo 0,72, R$1.000 tu ia receber em torno de R$7,42 por mês. Se fosse R$10.000, é só multiplicar esse resultado aqui por 10. Então, com R$10.000, tu conseguiria comprar mais ou menos 103 cotas, o que te daria um retorno mensal de rendimentos de R$74,22. E olha que interessante da gente observar a evolução dos rendimentos ao longo do tempo. De 2016 até 2018, estava tendo um crescimento. Aí em 2019 teve uma pequena queda e claro que 2020 teve uma queda grande. Mas olha que como em 2021 já retomou em valores superiores de 2019. Então mostrou uma recuperação boa. 2022 foi um valor maior ainda. 2023 foi um valor um pouquinho maior que 2022. Mas então parece que mostra que está numa trajetória crescente dos rendimentos, o que é sempre legal de se ver. E basicamente esses são os imóveis do fundo, lembrando que tem 2 deles que vão ser vendidos, aqui ó, são esses 2 do Rio de Janeiro. E pelos gráficos aqui está mostrando que desde o nascimento até hoje o fundo conseguiu entregar um retorno superior ao CDI e superior ao IFIX. E desde que a nova gestora assumiu o controle desse fundo imobiliário, ali em 2017, ele tem conseguido entregar esse retorno acima do CDI e acima do IFIX, o que é sempre também legal de se ver. Me fala o que tu achou dele, eu tenho ele na minha carteira, mas claro, não é uma recomendação. O que eu recomendo é investir é preciso.